Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E nesse vídeo a gente vai ver quais foram as principais estreias da WWE em 2025. A gente vai contar quem estreou na Evolve, quem estreou na NXT, quem estreou no main roster vindo da NXT. Então se você quiser saber a minha opinião sobre as maiores estreias que tivemos na WWE neste último ano, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que a minha opinião vai surpreender vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial senta o dedo no like, marreta o like, porque quando você faz isso, você indica para o YouTube que o vídeo é legal e isso faz eles divulgarem mais a gente, beleza? Então vem com a gente para mais um Top 10 do Tiozão, agora com as 10 maiores estreias da WWE em 2025. E a gente vai começar lá na Evolve com uma lutadora que já tinha estreado no Level Up, na NXT e tal, mas desceram com ela para Evolve e quando ela foi para Evolve, ela começou a brilhar. E nós estamos falando da Kendall Gray, que fica na 10ª posição da nossa lista. E assim, a Kendall Gray, ela é um caso bastante interessante, tá? Eu vou até aumentar aqui um pouquinho a imagem, né? Porque eu diminuí aqui o outro vídeo. Mas assim, a Kendall Gray, ela é um detalhe interessante. Por quê? Porque ela já havia lutado na NXT Level Up em 2023, 2024 havia feito algumas lutas na NXT, mas ela ainda parecia que ainda não estava meio ajustada e tudo mais. A WWE criou a Evolve em 2025, né? A Evolve, que era uma companhia independente, que a WWE comprou na época da pandemia, resolveu relançar a Evolve como sendo o primeiro piso de desenvolvimento e mandou a Kendall Gray para lá junto com outros lutadores da NXT. E enquanto alguns lutadores não gostaram disso, teve gente até que se recusou a ir para Evolve e tudo mais, a Kendall Gray foi e aproveitou tremendamente essa possibilidade. Ela que é uma ex-jogadora de futebol e ex-lutadora de luta livre amadora, aquela luta livre olímpica, aproveitou essa oportunidade e começou a se fazer na Evolve. Se tornou campeã da Evolve depois de ganhar da Carly Armstrong, que era a primeira lutadora campeã da Evolve, foi a campeã inaugural da Evolve, e agora ela simplesmente começou a brilhar ao ponto da WWE fazer dela a vencedora da luta Iron Survival no final do ano. Ela que já está sendo gradualmente elevada para a NXT, a gente não sabe o que a WWE tem para ela no ano de 2026, mas o fato é que a estreia da Kendall Gray na Evolve, inclusive ela fez uma das lutas do show de abertura da Evolve em 2025, ajudou muito a carreira dela. É por isso que a gente vai colocar a estreia da Kendall Gray na Evolve na 10ª posição da nossa lista. Agora, no 9º lugar, a gente vai falar de uma pessoa e, assim, muita gente falava que tinha potencial de WWE e tal. Foi trazida para a companhia, tá lutando para aparecer, mas a estreia foi bastante interessante. Nós estamos falando da estreia do JC Mateo, né? JC Mateo, que ajudou ali o Jacob Fatu a manter o título dos Estados Unidos no Backlash, né? O Solo Sikoa e o Jacob Fatu, eles estavam unidos, o Tama Tonga tinha se contundido, o Tonga Loa estava sumido, então a Bloodline 2.0 do Solo Sikoa estava esfacelada. E aí, quando chegou no Backlash, o Solo Sikoa trouxe o JC Mateo, que o nome dele é Jeff Cobb, na verdade, lutou lá no Japão, para poder se unir ao grupo e se tornar um novo membro da Bloodline 2.0. E a verdade é que a chegada do JC Mateo veio com muito hype por conta do que as pessoas esperavam que ele pudesse vir a fazer na companhia. E apesar de ele ter um estilo de luta que parece ser interessante, ele parece também meio nerfado. E ao mesmo tempo, ele parece estar um pouco inseguro no ringue. Mas ele parece ter uma qualidade para poder lutar. Mal tá lutando ultimamente, mas eu acredito que ele deve vir para o campeonato de duplas. Eu acredito que ele vai ser o parceiro do Tama Tonga na disputa pelo campeonato de duplas contra os White Six. Então é por isso que eu vou colocar o JC Mateo na 9ª posição. Ele trouxe ali um impacto ao ajudar o Jacob Fatu. E eu acredito que, sinceramente, existe algum potencial aqui, mas a WWE vai ter que trabalhar bastante a persona dele. Já em 8º lugar está um outro membro dos MFTs, que estreou no Night of Champions e que ajudou o Solo Sikoa a ganhar o Campeonato dos Estados Unidos do próprio Jacob Fatu. A gente está falando do Tama Tonga. O Tama Tonga, ele é um lutador que tem ali um diferencial, né, que é a sua altura. Ele é um lutador muito grande, muito alto e que tem algum talento no ringue. Mas o grande problema dele, assim como todos os membros dos MFTs, é que ele não fala. Ele não demonstra nenhum tipo de emoção. Ele é apenas um capanga do Solo Sikoa. E até agora ele tem sido muito mal aproveitado. O pouco que a gente viu no ringue, a gente viu algum talento, mas sempre lutando
contra lutadores ágeis, tá? Eu acho que ele só teve 2 lutas no main roster até agora. Então a verdade é que a gente precisa ver um pouco mais do Tala Tonga no ringue. Mas é um lutador que tem um potencial, um lutador grande, um lutador alto. Pode entrar ali no cenário do campeonato de duplas, pode de repente ir para um campeonato dos Estados Unidos no futuro. Vale a pena a gente ver o Tala Tonga. O fato é que foi graças a ele que o Solo Sikoa ganhou o campeonato dos Estados Unidos no Night of Champions do Jacob Fatu. É por isso que o Tala Tonga fica na 8ª posição do nosso ranking. Já o 7º lugar foi uma daquelas estreias que sempre acontecem depois da WrestleMania. Uma estreia bastante interessante de uma dupla que muita gente considera os maiores campeões de duplas da história da NXT. E nós estamos falando do Fraction, né? O Fraction que subiram para a WWE, para o main roster no SmackDown. E eles foram uma das peças fundamentais daquela divisão de duplas do SmackDown que animou muito a gente entre a WrestleMania e o SummerSlam. Né? As lutas, eles fizeram muitas lutas interessantes contra a Motor City Machine Guns, contra a DIY, contra a Street Profits, e eles realmente mostraram que mereciam estar no main roster. Tanto o Exxon com seus movimentos de voo, quanto o nosso queridíssimo Nathan Frazier com as suas acelerações e tudo mais, esses 2 lutadores têm um futuro brilhante na WWE. O Nathan Frazier, em especial, eu acho que até na divisão de simples pode fazer um estrago. O Fraction sempre entrega lutas boas no ringue, tanto um quanto o outro lutador são excelentes, é por isso que eu coloco o Fraction, a sua estreia no SmackDown pós-WrestleMania, na 7ª posição do nosso ranking. Já o 6º lugar foram, na verdade, uma estreia de uma lutadora que já vinha aparecendo no main roster antes, e uma outra que começou a surgir nesse show, e foi uma estreia que teve resultados mistos. A gente tá falando das estreias da Roxanne Perez e da Giulia no Raw After WrestleMania 41. Por que eu coloquei assim, entre aspas? Porque a Roxanne Perez ela já vinha fazendo algumas lutas no main roster antes, né? Ela já havia aparecido no Royal Rumble, se eu tô bem lembrado. Depois ela lutou no Elimination Chamber. E aí ela finalmente estreou no Monday Night Raw depois da WrestleMania. E subiu com ela a Giulia, essa sim, fazendo a sua estreia no main roster. Elas vieram para estragarem uma luta de uma lutadora que a gente vai comentar no próximo slide. E aqui elas estraçalharam a Io Sky no processo. Originalmente parecia que elas iam fazer uma dupla no ringue. Depois a gente viu que a WWE resolveu separar as duas. A Giulia foi para o SmackDown, onde se tornou campeã dos Estados Unidos. E a Roxanne ficou meio perdida no Monday Night Raw, até que resolveram colocar ela no Judgment Day. A WWE ainda precisa trabalhar muito bem as duas no main roster, ainda tem muito espaço para crescimento, mas o fato é que Giulia e Roxanne Perez tiveram uma bela estreia no main roster, estão ali ativas no main roster. A Giulia chegou a ser campeã, a Roxanne foi campeã de duplas com a Raquel Rodrigues, por isso que a gente coloca as estreias da Roxanne Perez e da Giulia no Raw após a WrestleMania 41, no 6º lugar da nossa lista. E o 5º lugar, a gente coloca a lutadora que estava lutando contra a Io Sky quando teve essa interferência das duas. E a gente tá falando da Stephanie Vaquer, que estreou no main roster no Raw após o WrestleMania 41, vindo para o ringue como campeã da NXT e desafiando a Io Sky, que era campeã mundial feminina, para uma luta dos sonhos nesse show. Que foi um lutaço, foi uma luta de 4 estrelas, realmente foi uma luta muito legal. A Stephanie Vaquer, ela surgiu na WWE como um furacão em 2024. Em 2025, ganhou o campeonato norte-americano, ganhou o campeonato da NXT e aí subiu para o main roster como campeã da NXT. Depois ela perdeu o título da NXT para Jacy Jayne numa luta absurdamente surpreendente e aí permaneceu no main roster. Foi vencedora do Battle Royal no Evolution, ganhou a chance de disputar o título contra a Naomi no Clash in Paris. A Naomi deixou o título porque estava grávida e aí fizeram a luta entre Io Sky e Stephanie Vaquer no WrestlePalooza. A Stephanie Vaquer ganhou o título e acabou se tornando campeã mundial feminina, que é até hoje. Tá, assim, foi uma estreia sensacional, o público engajou com ela muito rápido. A Stephanie Vaquer tem um futuro enorme e a WWE vai precisar só tomar um cuidadinho com ela para não forçá-la demais para o público não se voltar contra ela. Mas a estreia dela foi muito boa e é por isso que a gente coloca a estreia da Stephanie Vaquer na 5ª posição do nosso ranking. Já a 4ª posição de estreias na WWE, a gente vai colocar um lutador que veio da AEW, que muita gente esperava muita coisa,
que até agora ainda não aconteceu, mas pode acontecer. A gente tá falando do Rey Fenix, que estreou no SmackDown do dia 4 de abril, o SmackDown, alguns SmackDowns antes da WrestleMania. E o Rey Fenix, ele veio com um hype muito grande, era para ele certamente ter tido um push gigantesco, ter tido várias vitórias, ele é um lutador sensacional, só que ele acabou sendo jogado numa luta que ele não deveria ter sido jogado na WrestleMania, quando o Rey Mysterio se contundiu no SmackDown antes da WrestleMania e o El Grande americano, feito pelo Chad Gable, ficou sem adversário. E aí a WWE jogou o Rey Fenix nessa luta, e quando a gente achava que eles iam dar a vitória pro Rey Fenix, simplesmente deram a vitória para o Grande americano para manter a história. Essa história continua até hoje, até mesmo com outro lutador fazendo o personagem. O Rey Fenix, coitado, acabou sendo encostado, ele não chegou a ter grandes chances no main roster, ele ultimamente nem tem aparecido, mal tem aparecido nos shows, a gente espera que ele apareça mais agora no SmackDown de 3 horas a partir de janeiro. Existe um enorme potencial aqui a ser trabalhado, vamos ver se ele vai voltar como simples no SmackDown ou se ele vai fazer dupla com o Penta mesmo, porque eles vão fazer uma luta no dia 20 de dezembro na AAA, vai ser interessante a gente ver isso aí. A terceira grande estreia da WWE em 2025 foi um lutador que veio para fazer uma luta surpresa e certamente surpreendeu todo mundo, inclusive sendo a primeira vez que um campeão dessa companhia lutou na WrestleMania. E a gente tá falando do Joe Hendry, Say His Name and He Appears. Joe Hendry, que apareceu para ser o oponente surpresa do Randy Orton na WrestleMania 41 como campeão da TNA. Lembrando que a WWE e a TNA tem um contrato de cooperação, e nesse contrato de cooperação a WWE trouxe o campeão da TNA para lutar na WrestleMania. Muita gente reclamou do fato de que a luta acabou durando 4 minutos, né? O Randy Orton aniquilou com o Joe Hendry rapidinho, mas foi uma luta bem legal. Tá? Lembrando que era pro Randy Orton ter enfrentado Kevin Owens na WrestleMania, mas o Kevin Owens, 3 semanas antes da WrestleMania, anunciou que ele não poderia lutar porque ele estava com um problema no pescoço, teria que tratar esse problema, e até hoje ainda não voltou. Tá? Então, a gente precisa ressaltar que quando o Joe Hendry veio a público, o público foi ao delírio, e hoje ele é contratado da WWE, né? O contrato dele com a TNA acabou e ele acabou assinando com a WWE, está lutando na NXT. Então, foi uma estreia muito legal, muita gente vibrou. É por isso que a estreia do Joe Hendry na WrestleMania 41 foi a terceira maior estreia do ano da WWE. Já o segundo lugar da nossa lista é talvez uma das principais lutadoras da luta livre feminina deste ano de 2025. Numa aparição que muita gente se surpreendeu, porque as pessoas achavam que ela iria preferir ficar no topo do card na sua antiga companhia, mas ela preferiu sair de lá para tentar a chance, tentar a vida na WWE. E a gente tá falando da Blake Monroe, também conhecida como Mariah May, que veio para a WWE e estreou na NXT pouco tempo depois da WrestleMania. Assim, cara, a estreia da Blake Monroe foi bem interessante, porque ela tinha vindo de uma das principais, melhores lutas da luta livre feminina do ano, uma luta contra a Toni Storm na AEW, acho que no Double or Nothing, né, pay-per-view da AEW, que aconteceu no começo do ano, e aí simplesmente ela foi retirada de televisão, né, e a gente sabe que quando na AEW um lutador diz que não vai renovar o contrato, o Tony Khan simplesmente tira esse lutador da televisão e deixa ele na geladeira por um tempo. Isso aconteceu, ela sumiu do mapa, ficou aquela coisa, para onde a Mariah May vai, ela vai vir para a WWE, não vai vir. O pessoal resgatou vários posts antigos dela no Facebook e no Twitter, aonde ela teria aparecido, e ela apareceu em shows da WWE, professando seu amor pela WWE, e aí, quando chegou ali por volta de maio, a Blake Monroe apareceu do nada num show, pouco depois da Jacy Jayne ter ganho o título, o campeonato da NXT, e aí ela veio para afirmar que a NXT seria mais glamourosa. Tá? A Blake Monroe veio com uma persona diferente, uma persona muito assemelhada, inclusive, à da Toni Storm na AEW. Muita gente criticou a WWE por conta disso, mas a WWE não tá nem aí, tá empurrando a Blake Monroe. Ela é a atual campeã norte-americana da NXT e deve vir para o título da NXT em 2026. E ela é uma lutadora pronta, que quando subir para o main roster deve ser uma das grandes estrelas da companhia. Interessante que ela está sendo trabalhada na NXT, coisa que a WWE não fez com a Jade Cargill. E olha que a Mariah May / Blake Monroe, na minha opinião, é muito melhor do que a Jade Cargill,
mas o fato é que ela está sendo trabalhada na NXT e ela vai vir para o main roster muito em breve. Mariah May / Blake Monroe, a segunda maior estreia do ano da WWE. E a maior estreia do ano é de um lutador que merecia muito mais do que ele ganhou, mas que quando aconteceu foi uma surpresa para todo mundo. A gente tá falando da estreia do Penta, que aconteceu bem no comecinho do ano, né? Lá no mês de janeiro, acho que dia 15 de janeiro, no Monday Night Raw. Foi uma surpresa absurda, né? Muita gente já esperava e imaginava que o Penta iria assinar com a WWE. Ele também havia sido encostado na AEW. E aí, quando ele apareceu na WWE, todo mundo foi ao delírio. Um lutador muito bom, que tem porte, que tem carisma. Muita gente achava que a WWE ia empurrar ele até a lua. E quando ele entrou no cenário do Campeonato Intercontinental, o pessoal já imaginou que ele iria ganhar o campeonato. Só que não. Ele não aconteceu. Ele acabou sendo colocado de lado na field para dar espaço para lutadores como o Bron Breakker e depois o Dominic Mysterio. O Penta ficou o ano inteiro só batendo na trave. E agora parece que a WWE vai colar o irmão dele, o Rey Fenix, para eles entrarem nesse cenário de duplas. Que se isso acontecer e acontecer no Monday Night Raw, pode ser uma loucura, porque a gente teria, carregando essa divisão de duplas do Monday Night Raw, o Penta e o Rey Fenix, que são os Lucha Bros, os Usos, o New Day e o AJ Styles e o Dragon Lee. Só essas 4 duplas, meu irmão, já carregam uma divisão de duplas facilmente. E ainda tem ali Creed Brothers, ainda tem War Raiders. Tem gente aí para fazer uma divisão aí de duplas decente no Monday Night Raw. Vamos ver o que a WWE vai aprontar, o que ela vai fazer, porque me parece que grandes coisas vão acontecer no Monday Night Raw na divisão de duplas e deve envolver o Penta. Vamos aguardar o que a WWE vai fazer com ele em 2026. Eles chegaram a testar ele no Main Event encarando a Division, mas depois eles acabaram dando para trás. É uma pena porque o Penta é um talento que merece ser empurrado. Por isso, por todo o hype e por tudo que representou, a estreia do Penta no Monday Night Raw lá em janeiro foi a maior estreia da WWE em 2025. Beleza? Bom, essa é a minha opinião. Agora eu quero saber a sua opinião. Quem foi o lutador ou lutadora que teve a melhor e maior estreia na WWE? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. E não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar a alavancar nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar uma opção aqui na tela para vocês. Muito obrigado por tudo. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.